Durante a coletiva de imprensa que apresentou o pedido de impeachment de Lula por crime de responsabilidade em suas declarações sobre Israel, a deputada Bia Kicis apontou que Lula conseguiu ser o primeiro presidente a ser declarado persona non grata e enfatizou a vergonha que isso traz para o país. A deputada lembrou ainda que o brasileiro Oswaldo Aranha foi fundamental para a criação do Estado de Israel e os dois países sempre tiveram ótimas relações. Bia Kicis disse: Brasil e Israel sempre foram países aliados, nações irmãs. E agora o que nós estamos assistindo é um inconsequente, um irresponsável tentar destruir essa relação. Bia Kicis explicou que Lula violou ao menos 3 aspectos do direito internacional. Ela disse: Lula ofendeu, violou pelo menos 3 aspectos, que nas relações internacionais seriam intransponíveis. Como disse o ministro, ele ultrapassou uma linha vermelha. Ele ofendeu Israel como Estado soberano, ele ofendeu a etnia, o povo judeu, e ofendeu também a religião do povo judeu. A deputada afirmou: essas 3 violações que constituem crime, elas são indefensáveis. Não há como se passar o pano, não há como querer defender essa atitude dele. É por isso que nós temos aqui tantos parlamentares unidos, não só do PL, mas de vários partidos. Bia Kicis explicou como muitos parlamentares queriam apresentar seus próprios pedidos de impeachment, mas decidiram se unir em torno de um mesmo pedido. Ela disse: somos todos aqui signatários e iremos conseguir com certeza que esse processo avance, porque o povo brasileiro quer. E não só o povo brasileiro. Nós temos aí autoridades do mundo inteiro que estão estarrecidas. Ninguém apoia a fala do Lula e esse homem não pode mais continuar à frente de uma nação porque ele está como um bêbado ao volante, botando em risco a vida das pessoas. E é isso que ele está fazendo com o Brasil desgovernado. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. Para essas pessoas, não há direitos humanos ou garantias fundamentais. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. O inquérito administrativo já está no 4º relator, o ministro Raul Araújo, já tendo passado pelas mãos de Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves. A decisão, que inclui a Folha Política, confisca todos os rendimentos do jornal e teve o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, mas nunca em democracias. Na verdade, são atitudes que só foram vistas nas mais cruéis ditaduras. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, por falta de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista.
Falo aqui em nome da minoria aqui da Câmara, que agora eu passo a liderar. E quero lembrar que o Lula é o primeiro presidente do Brasil a ser declarado persona não grata por um Estado. Isso é de uma vergonha e de uma gravidade que foram muito bem colocadas pelo primeiro-ministro de Israel, a quem agora presidente do PT chama de fascista, porque chamar de nazista não ia dar. Ela não tinha como chamar de nazista o primeiro-ministro de Israel, então chamou de fascista. Esse é o absurdo da reação do PT, do partido do presidente Lula, à fala dele. Bom, eu quero lembrar que Israel é um Estado e foi fundado muito graças à ação de um brasileiro ilustre, reconhecido unanimemente, que foi Oswaldo Aranha. Andando por Israel, nós encontramos estátuas de Oswaldo Aranha. Esse homem, esse brasileiro que presidiu a ONU e conseguiu os votos para que o Estado de Israel fosse criado. Brasil e Israel sempre foram países aliados, nações irmãs. E agora o que nós estamos assistindo é um inconsequente, um irresponsável tentar destruir essa relação. Lula, ele ofendeu, ele violou pelo menos três aspectos que, nas relações internacionais, seriam intransponíveis. Como disse o ministro, ele ultrapassou uma linha vermelha. Ele ofendeu Israel como Estado soberano. Ele ofendeu a etnia, o povo judeu, e ofendeu também a religião do povo judeu. Então, essas três violações que constituem crime, elas são indefensáveis. Não há como se passar o pano, não há como querer defender essa atitude dele. Então, é por isso que nós temos aqui tantos parlamentares unidos, não só do PL, mas de vários partidos. Quero dizer que, no dia em que aconteceu essa ofensa, vários parlamentares começaram a fazer pedidos de impeachment. E aí a Carla teve essa ideia de convidar todos para nos unirmos a um pedido que é o dela, que ela lidera, mas que tem o apoio de todos nós. Somos todos aqui signatários e iremos conseguir, com certeza, que esse projeto, esse processo avance, porque o povo brasileiro quer, e não só o povo brasileiro. Nós temos aí autoridades do mundo inteiro que estão estarrecidas. Ninguém apoia a fala do Lula. E esse homem não pode mais continuar à frente de uma nação, porque ele está como um bêbado ao volante, botando em risco a vida das pessoas. E é isso que ele está fazendo com o Brasil, desgovernado. Obrigada. Nossa líder. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, que são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conectado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade. Estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito.
Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, somente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão, não é um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, pois vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto vigera esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.